Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Eu vou numerando, essa edição de número 234 e com a convidada que já esteve aqui por outras duas vezes. A gente estava até falando antes aqui, tentando relembrar, mas assuntos diversos. Mas para quem não conhece ainda, eu apresento a Denise Alves Pessoa. Aí tem uma série de atividades que ela desenvolve aqui. Ela é servidora pública, acadêmica de Direito, formada em Ciência da Computação, especialista em gestão pública, direito público e também preceptoria no SUS. E as entrevistas anteriores foram exatamente nessa área do SUS, mas ela estava aqui por um motivo diferente. Mas primeiro vamos cumprimentar a Denise. Denise, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado por dedicar seu tempo para falar com a gente aqui. Obrigada, Guilherme. Agradeço o convite, agradeço aos ouvintes, os telespectadores, né, do Canal 14. É uma honra estar aqui com vocês novamente. Coisa boa. Hoje é um assunto diferente, como a gente disse. As outras vezes ela veio para falar da área da saúde, né, que é a área preferencial, digamos assim, mas hoje um assunto bem interessante. Eu passei por essa dificuldade recentemente, a questão de escrever uma obra literária. A gente sabe dos desafios imensos, a gente vai falar a respeito disso, mas eu queria que você falasse um pouco antes, Denise, de como surgiu essa inspiração, de repente, puxa vida, eu acho que eu posso e consigo escrever um livro e também publicá-lo, porque são desafios diferentes, né? Entre o querer, o poder, realizar, são escalas diferentes. Mas como surgiu essa inspiração para você? Então, eu queria realmente escrever um livro, até comecei a escrevê-lo, mas eu não queria falar de temas como existem tantos outros por aí. Eu sempre trabalhei com trabalho social, a questão de igreja, com crianças, e eu vi uma situação que eu achei que merecia ser relatada, sabe? Trazer, a gente que escreve sabe que, de certa forma, você forma opinião, né? Você alcança corações das pessoas. E eu via muito a questão dos pais, das mães, especialmente as mães que têm uma criança especial em casa. Os conflitos, os desafios, né, o processo de luto, toda aquela situação ali de quem tem um bebê Down em casa. Da própria aceitação, né? Sim, sim. Porque até eu estava conversando com o Joseval na rádio, porque todo mundo fala assim, você prefere menino ou menina? A mãe geralmente responde, tanto faz, desde que venha com saúde. E aí, de repente, você recebe um diagnóstico. Hoje, com a medicina mais avançada, isso acontece nas primeiras semanas de gestação. Sim. E aí, aquele choque, né? De que, nossa, eu vou ter uma criança com síndrome de Down. Como que vai ser? Porque a gente evoluiu muito em relação a preconceito e tal, mas ninguém quer. Fala assim, não, eu quero, meu sonho é ter um bebê com Down. E aí, quando acontece, é um choque. E eu procurei abordar isso no livro. Bom, e essa vivência do dia a dia, a gente sabe que é complicada, sem dúvida nenhuma. E sempre que eu entrevisto pessoas da área, eu já conversei com a Juliana Francis, que é lá da Casa Joana, que ela tem a Joana, a filhinha dela, que tem síndrome de Down. Ela falava sempre desse processo de aceitação, que é complicado. E a gente via... Hoje, é claro, em menor escala, muitas famílias que nem deixavam essas crianças sair à rua. Sim. A verdade é essa. Ficavam escondiam, ficavam enclausuradas mesmo. Às vezes por vergonha, às vezes por não saber lidar com o problema. Mas acontecia muito, de fato. Você via isso no dia a dia? Há alguma mudança em relação a isso, perspectiva? Eu acredito que sim. Hoje a gente vive numa era digital, né? Se você acessar o Instagram, tem muitas mães que têm crianças com o perfil bem acessado, com muitos seguidores, justamente por divulgar a rotina da criança. Forma até uma rede solidária entre elas, né? Sim. A troca de experiências, trocas de conselhos, isso tem melhorado bastante. Ainda é um tabu, sim. Não adianta a gente falar que hoje já é visto com naturalidade, porque não é. Mas tem melhorado. Antes, uma criança com síndrome de Down, se você for estudar a história de como eles eram internados, colocados à parte, muitas vezes ficavam trancados dentro de uma parte da casa. Era uma passagem mesmo. Sim. Eles eram chamados de mongoloides, né? Um monte de termo pejorativo. Sim. E atrapalhava, inclusive, o desenvolvimento deles. Porque achavam que eles não tinham capacidade de desenvolver seus talentos, de conviver em sociedade, e hoje, graças a Deus, isso tem melhorado bastante. E quando a gente percebe que esse desenvolvimento, ele vem da convivência. Sim. Né? Não só na casa. Imagina você conviver a vida toda trancafiado somente com pai e mãe ou os mais próximos, ali, sem ter a convivência social. Independente de ser uma criança com alguma alteração ou uma criança
dita, né, típica, ela, se ela for tratada dessa forma, ela vai desenvolver o mesmo comportamento, ela vai ser arredia, ela vai ser uma criança com dificuldade de socialização e tudo. Porque hoje a gente vê muito, e a pandemia trouxe muito isso, né, de em determinado momento todo mundo tem que ficar recolhido. Fica recolhido ali como limite. Mas tem rede social, você conversa com um ou com o outro. Mas essa volta da pandemia soou para muita gente, muitas crianças, até de forma estranha. O readaptar a rotina da sala de aula. A gente teve agora recentemente, crianças tiveram um surto coletivo ali, não sabe por quê, na volta às aulas, medo de prova, convivência social. Então, é todo um processo de readaptação. Então, independente do problema, entre aspas, que se tenha, a convivência social é sempre muito importante, né, Denise? Sim, estar junto ali o estímulo, né? A criança, ela reage ao estímulo da família, né? Especialmente, que ela é um livro novo, né? Um livro em branco, a gente que escreve acaba associando. Mas eu acredito que quando Deus entrega uma criança para uma família, ela é um livro em branco. Alguns com as páginas menores, maiores, um número maior de páginas, um número menor, mas ele vai ser inserido ali naquele livro o que a família escrever, o que as pessoas que cuidam dela vão escrever. Se você tratar uma criança de forma hostil, ela vai reagir a isso. Agora, se a criança for tratada com amor, se ela for estimulada, se ela for ensinada desde cedo que os limites dela são muito menores do que ela imagina, ela vai desenvolver, sim, independente de ter Down ou não. Falou em página em branco. Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. A Denise, na época de escola ainda, claro, está no ambiente acadêmico agora de faculdade, mas você tinha esse interesse pela escrita, e eu acho que o interesse pela escrita ele vem muito relacionado com a leitura também. Sim. O despertar para a leitura, porque hoje a gente tem tanta coisa acessível para ler, de repente as pessoas leem só a manchete. A gente sabe disso. Lê a manchete, a partir daquilo ali, o texto, esse texto é muito longo, não quero nem saber disso não, deixa para trás. Mas para o seu processo de se tornar escritora, isso foi fundamental, a leitura e também o processo da escrita. Como você era na escola? Vai aqui uma curiosidade até. Com certeza. Que o primeiro livro que eu li, eu sou de uma família simples, né? Meus pais fizeram ensino fundamental apenas, ali a 4ª série. O primeiro livro que eu li foi um Siga Bem Caminhoneiro. Meu pai ganhou no trabalho, trouxe para casa, e eu devorei o livro. Eu sempre gostei muito. Aí era revistinha em quadrinhos. Chegava a mão, você lia? Eu lia bastante. E as primeiras pessoas que notaram assim, que realmente eu tinha um certo talento para escrito foram os próprios professores. E não um problema, muita gente, meu Deus, ela só quer ficar escrevendo o tempo todo, esse menino tem algum problema. Né? Não, eu sempre fui mais introspectiva, eu nunca fui aquela pessoa popular da turma e tal, eu sempre fui mais quietinha. Mas assim, os professores começaram a notar, vamos fazer uma redação, vamos fazer uma produção de texto e tal. Aí a Denise destacava. Aí eu me destacava bastante. Eles pegavam os livros e saíam na escola, mostravam para os outros professores, levavam na direção, porque desde novinha mesmo ali, na 2ª, 3ª série, já tinha aquela questão de ser diferente, sabe? De ser um nível a mais do que a nossa idade ali da turma. Então, eles começaram a chamar a atenção, olha, você tem que investir nisso, tem que escrever. Mas a gente demora, né, para acreditar realmente que é um caminho, que é um também um processo de aceitação também, né? Mas será que eu consigo? Será que eu tenho essa capacidade? E você falou de revista em quadrinhos, popular gibi. E um dia desse eu estava pensando aqui, porque muita gente, houve uma época que havia um preconceito em relação à Turma da Mônica. Porque se você olhar, analisar bem ali, a Mônica, ela está o tempo todo querendo bater no Cebolinha e no Cascão, o próprio Sansão, que é o coelhinho. Não sei se você conhece aquela dinâmica da Mônica. Sim. Cebolinha e o Cascão sempre com um plano infalível de roubar o Sansão. E eles estão sempre fazendo bullying com ela, implicando, né? Gorducha, dentuça, né? E ela sempre pega usando a porrada, né? A palavra é essa aqui. O Cebolinha toca o R pelo L o tempo todo. Então, ele não consegue. O Cascão, ele não toma banho. A Magali comilona o tempo todo. Ou seja, todos maus exemplos ali, né? Mas a criança, e por processo da criança, ela não vê nada daquilo. Ela vê crianças comuns ali também. Então, eu queria que você falasse um pouco também dessa importância da história em quadrinho. Muitas vezes o pessoal despreza, fala, não pode. Eu vou pegar até outro, Chico Bento, meu Deus, ele é da roça, ele fala tudo errado. Não usa sapato. Vai atrapalhar o processo da criança aprender a ler e escrever, quando na verdade desperta, né? Porque são
aqueles balãozinhos, as frasinhas curtas e despertam também. E você despertou também? Sim, eu acho que você falou a palavra certa. A questão, assim, não é só uma questão de, é um exemplo ou não. A psicologia fala que quando é um desenho animado, ele não influencia tanto no comportamento da criança. Sim. Porque é mais uma questão, assim, quanto mais próximo da realidade, mais ele vai reproduzir o comportamento dele a partir daquilo ali. Mas como é um desenho... No dia a dia. Sim, é aquela coisa, assim, mais para incentivar mesmo a leitura. Eu acredito que a criança, ela precisa desse estímulo visual. Ela tem essa necessidade de ter algum atrativo para ela ter um amor pela leitura. Não é todo mundo que nasce apaixonado pelos livros. Tem gente que já tem mais, né? Mais apreço. Mas é importante que os pais, que as famílias incentivem, porque ele vai precisar dessa leitura por toda a vida dele, independente da carreira que ele escolher. Faz a diferença na vida profissional também, né? Sim, eu sempre gostei bastante, comecei assim, mas é claro que a gente vai para Machado de Assis, né? A gente segue outras linhas ali de leitura, mas isso aí já é uma leitura um pouco mais aprofundada. Você não pode mandar uma criança de 12, 13 anos ler Machado. Ela não tem maturidade para isso. Você foi perfeita agora, porque a gente sempre tem aquela história. Tem um pacote de livros, né? Aqui, ó, vai começar o ano letivo, o pacote de livros é esse. Dom Casmurro está ali sempre presente. Só que tem que ter a idade adequada para cada leitura. Também. A maturidade, né? E assim, nós temos grandes autores no nosso país e fora também. Eu sou fã da Jane Austen, né? Que é uma literatura clássica inglesa. Mas eu acredito que se uma pessoa ela não tiver esse estímulo no início, depois, para ela começar a apreciar os livros, é um pouco mais complicado. Então é muito importante esse estímulo no início da vida ali da criança. Assim que aprende a ler, aqueles livrinhos, né? Aquelas historinhas. Né? E bem desenhadas, com bastante cor, vai chamando atenção. O pai ensinar a mãe, desde cedo, aquele hábito de ler alguma coisa antes de dormir, tudo isso incentiva. Eu não vivi isso, mas eu acredito que se eu tivesse vivido, talvez eu tivesse me despertado um pouquinho mais rápido ainda para essa questão da escrita. Não sei se o termo adequado até seria isso, né? Contação de histórias. A mãe pegar e contar a história para a criança. Sim. Isso é importante. Eu lembro. Nossa, eu morria de medo do seu ratão, porque ia me jogar na panela de feijão, que não sei o que. Que alguém ia passar, colocar a gente dentro do saco e ele levar embora. Oh, meu Deus, o pânico que eu tinha desse homem do saco, meu Denise, meu Deus do céu. Minha mãe tem esse hábito com as minhas sobrinhas, sabe? Eu tenho 2 sobrinhas pequenas. Então a ameaça permanece, o homem do saco continua. Não, então. Nem tanto, mas a questão da historinha, sabe? De incentivar a imaginação. Não, vovó, conta uma história assim agora. Você vai estimulando na criança a questão da criação. Não, esse a gente não deixa falar não, porque assusta, né? E aí começa a gerar um certo preconceito. Qualquer pessoa diferente que vê na rua já vai achar que é... Olha a maneira que eu estou tratando esses meninos. E em relação a gente pode dizer, às vezes a pessoa nasce com talento, às vezes ele se desenvolve. No seu caso, quando seu pai e sua mãe perceberam aquilo ali, o que eles falaram, notaram alguma coisa ou não perceberam? Foi um sentimento que veio e ficou adormecido, só foi retomar agora? Conta um pouquinho dessa história. Meus pais, eles perceberam que eu tinha muita facilidade com a questão da escola, no geral. Né? Agora essa questão Você não dava trabalho para eles, não? Não. Eu sempre fui boa aluna. Mas a leitura ajuda muito, né? A gente lê bastante, você tem mais facilidade de interpretação e tudo. Mas essa questão da escrita, eu desenvolvi meio que no quieto, sabe? Assim, aquela coisa mais velada, mais quietinha. Aí eu comecei a escrever... Aí eu pedi uma pessoa para ler, nossa, tá muito bom. Sim. E aí, assim que eu concluí o livro, eu pedi outra pessoa que tem um caso na família de uma criança que tem a síndrome de Down, e ela se emocionou bastante. Eu falei, acho que eu vou correr atrás para publicar esse livro, porque ficou interessante, né? As pessoas começaram a se identificar com a história e a se emocionar com a forma como foi narrado. E dentro do livro, tem relatos pessoais? É só da vivência que você teve com esse pessoal? Tem testemunhos das pessoas? E sem querer, né, dar um spoiler do livro aqui. Mas como que foi essa formatação? Eu li bastante a respeito da síndrome, das patologias que acompanham, mas não tem a reprodução da história de ninguém. Sim. É algo realmente... Ela se identifica, mas não é necessariamente, sim, claro. São situações que as pessoas comumente passam, mas a história em si mesmo não é baseada em nenhum relato, em nenhuma história que alguém me contou ou viveu. É assim, eu juntei o contexto científico ali, a parte da saúde mesmo, fisiológica, e coloquei dentro de uma história que a inspiração vem, né? E Deus me deu essa história ali, e eu acredito que ficou bacana juntando essa parte. Faz trabalhar na saúde também facilita, né? A gente começa a ter uma convivência com um número maior de patologias, com alguns casos, assim,
físicos mesmo, assim, casos clínicos, que a gente começa a ver algumas patologias. É mais fácil na hora de descrever. A questão do ambiente hospitalar, algumas situações que a mãe vive com a criança dentro do ambiente hospitalar, isso facilita pela vivência que eu tenho, mas história mesmo de alguém não foi inspirado na vida de outra pessoa, não. Sim, mas é na história ficcional? Você tem um personagem que você desenvolve ali dentro? Sim, é uma família. E não vai contar a história eu não posso entrar em tantos detalhes, mas é um contexto familiar. O que eu posso falar para você, assim, é uma mãe que ela se descobre grávida, ela está numa crise no casamento, e na primeira ultrassom que ela faz, já vem a suspeita da síndrome de Down. E a partir dali, todo o processo de luto, todos os exames, os medos, né? A criança nasce com algumas patologias comuns da doença. E ficou bem bacana, vale a pena conhecer. Não posso contar muito, senão perde a graça. Não perde a graça. Então vamos abordar outros aspectos aqui da dificuldade de se produzir cultura no Brasil. A gente sabe disso, que a gente tem leis de incentivo, mas muitas vezes são inacessíveis ou são processos complicados. Então falta, de fato, esse incentivo. Você percebeu essa dificuldade no dia a dia? Como você procurou fazer essa obra? Que tipo de parceria? Alguma lei de incentivo, patrocinadores particulares, como que funcionou isso? Guilherme, é extremamente complicado, porque você fala assim, não, o livro está pronto. Está só começando o desafio. A publicação é muito cara. Eu fiz diversos orçamentos em editoras, assim, questão de 20 mil, 30 mil, 25 mil. E aí você fala, meu Deus, e agora, né? Como é que a gente vai fazer? Uns amigos meus resolveram, vamos fazer uma vaquinha online para a gente publicar. Só que é muito complicado. Pouquíssimas pessoas que resolvem participar, porque também não é todo mundo que sai por aí e fala, vou doar um dinheiro para alguém que eu não conheço e tal. Então, assim, eu não consegui levantar quase nada dessa forma, mas aí eu consegui achar uma editora que ela publicaria o livro, já ia colocar ele circulando, mas aí para eu adquirir as cópias eu tenho que fazer as compras à parte, né? Sim. Que eu consegui passar no meu cartão ali na fé. na fé, Entrei em contato com algumas empresas de maior porte, eu obtive nenhuma resposta até agora, ainda estou tentando, se Deus quiser, quem sabe dá certo. Mas não é fácil. A questão, o Brasil, ele ainda precisa evoluir muito. Porque fala assim, o nosso país, ele precisa melhorar a questão de educação e tal, mas... Como se fosse resolver assim, né? A sociedade em si, ela não tem muito interesse de ver a questão cultural. Fala em cultura, o pessoal só pensa em filme, circo, música. Agora, a questão de artistas mesmo, um artista plástico, um escritor, ele é mais deixado de lado. Você sabe disso também. Eu sei muito bem como funciona. Acompanhei e acompanho também o drama das pessoas, principalmente durante a pandemia, meio artísticos, os músicos que vivem da noite de uma hora para outra se viram sem emprego. Sem renda. Acabou, você não tem renda, mas e aí? E aí é isso mesmo. Faz outra coisa? Não. Aí vai ter que produzir em estúdio, vai ter que inventar e tentar sobreviver. É um desafio imenso, não tem dúvida nenhuma a questão cultural no Brasil, como ela se coloca no dia a dia, sem dúvida nenhuma. Ainda dentro desse processo criativo, entre a ideia e, estou aqui escrevendo o último parágrafo, quanto tempo passou? Quase 8 anos. 8 anos? Eu escrevi o início dele ali, menos de um terço, e aí eu passei por algumas situações pessoais, né? Eu tive um certo bloqueio criativo. E aí agora, nessa pandemia, a pandemia foi positiva para mim, nesse sentido. Sim. Porque aí acaba que você tá em casa, aula online, tudo online, aquela coisa toda. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão a gente meio que surta, né? Ficar trancado dentro de casa, sem poder ver família. Como a gente trabalha na saúde, a gente eu evitava, né? Ir um pouco para casa, para correr o risco de levar Covid para família, pai, mãe, criança pequena. Eu falo, vou escrever. Aí eu voltei a escrever e a inspiração voltou, assim. E aí eu consegui concluir o livro em 2 meses. Olha só. E em relação também à questão da criatividade. A gente falou aqui de bloqueio criativo. Às vezes a coisa vem, flui, que o trabalho rende. Você disse em 2 meses. Agora tem dia que não vende. Não. Né? Aí passa um dia, uma semana, um mês, eu falo, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Eu não dou conta, simplesmente não dá conta e não adianta insistir, porque não vai sair nada que preste. A verdade é essa. É, desse jeito. E como que é esse processo seu? Você está ali de repente em casa, num momento ali de descanso, peraí, veio a inspiração aqui, vou partir, eu não sei qual método você usa, se você computador, enfim, alguma coisa assim,
Mas vou sentar aqui e vou produzir alguma coisa mais ou menos por aí. Ou tá no meio da noite, ele acordou, opa, tive a inspiração. Meu livro foi escrito pelo celular. Você tá brincando, Denise? Foi. Às vezes eu tava assim, vou fazer uma pequena viagem dentro do ônibus ou dentro do carro. E aí vinha aquela ideia e Google Docs. Escrevendo e tal, e não podia perder. Eu, às vezes, se eu tivesse... Desculpa até te interromper, porque vem aquela ideia e ela vai sumindo, assim, deixa eu digitar aqui que ela tá sumindo, acontece. Né? Exatamente isso. E às vezes, tô sem internet, não consigo acesso, eu ia pro bloco de notas, anotava ali alguma coisa, depois eu consegui encaixar ali na história. A gente tem que aproveitar, mas que tem esses bloqueios e eles são desesperadores. São. Porque às vezes tá indo bem, e de repente... Eu comecei a escrever o segundo agora eu estou abordando o autismo, mas não vou nem falar dele agora. Eu escrevi a metade já, mas aí eu já tive esse certo bloqueio. Estou esperando agora a cabeça acalmar um pouquinho, porque também tem essa rotina, né? Trabalho, faculdade, tudo é um pouco corrido. Mas assim que eu tiver um pouquinho mais tranquila, eu já quero retomar para terminar o segundo. Porque às vezes a soldamento, essa pressa ela também não... Ela é negativa, né? Se a gente ficar com muita ansiedade, aquela agonia de você ter que produzir um conteúdo porque tem e não porque você está sentindo que tem que escrever. Aí vira a linha de produção, né? Sim, e perde aquela magia, aquele encanto todo que a gente usa nas palavras, porque você começa a escrever por escrever, não é aquela coisa assim, com o carinho, com o sentimento mesmo que a gente consegue transcrever. E pelo que você falou, de ônibus, situações de dia a dia, você não é como aqueles escritores, e a gente tem sempre aquela coisa, escritores do século passado que iam se recolher, iam para aquela casa de campo, na beira do lago. Eu também queria, se pudesse, né, Denise? Eu acho que nada melhor, né? Mas você não tem essa dificuldade, então, não. Pode acontecer inspiração a qualquer momento, assim. Quem sabe um dia, né? A gente conseguiu viver da escrita e ter uma casa na beira do lago, com os patinhos nadando ali, igual a gente vê em filme, né? Mas a realidade é muito diferente disso. Eu acho que no Brasil hoje nós temos poucos autores com esse perfil, né? De poder viver da escrita e ter esse conforto, esse ambiente separado. Acredito que isso ajude, inclusive. Sim. Você está num ambiente ali calmo, tranquilo, sem nenhum tipo de interferência para conseguir escrever. Mas como a gente não consegue ainda, vai no dia a dia. É na hora que dá, no intervalo da aula da faculdade. No trabalho também? No trabalho não, porque meu trabalho é puxado. Né? Então, e quando eu estou ali, eu gosto de me dedicar exclusivamente. Como a gente trabalha com saúde, com pessoas. E a atenção tem que ser total. Tem que ser total. Sem dúvida nenhuma. E escritores assim que te inspiram? A gente falou aqui do básico do Brasil, a gente tem grandes escritores aqui, só que muita gente remete sempre ao passado, os escritores clássicos, é o Guarani, é Dom Casmurro, José Saramago, né? Facilita também pela própria linguagem. Cora Coralina, que está aqui. Então a gente tem muita coisa. Só que muitas vezes a gente despreza daqui para olhar o de fora, mas a gente tem muita coisa boa lá fora também. Sim. Mas o que te inspira? Você lembra o primeiro livro que você leu, por exemplo? O primeiro que eu li foi o que eu te falei, foi o Siga Bem Caminhoneiro. Não, mas eu falo assim, o Siga Bem Caminhoneiro, Shell, né? Shell, eu senti umas crônicas, umas historinhas bacanas. Sim. Agora, assim, de literatura nacional, vou citar o nacional, que eu acho que nós também devemos valorizar. Tem um livro que eu acho fantástico, que é do Augusto Cury, que ele escreve muito autoajuda, mas ele escreve todo mundo só relaciona com autoajuda, também, né? Ele tem um livro maravilhoso que é O Futuro da Humanidade. É a história de um jovem estudante de medicina, que ele é desafiado pelo professor, logo no primeiro capítulo, também não vou dar spoiler, vale a pena ler, é um livro maravilhoso, é o meu livro preferido de literatura nacional, e ele diz que o professor desafia ele, porque na primeira aula de anatomia ali, com os cadáveres, o professor fala que ninguém, são todos indigentes, ninguém tem história, e ele desafia ele a descobrir a história de uma pessoa. E aí ele vai numa saga ali, em busca da história de um daqueles corpos. Faz um resgate mesmo. E ele faz uma descoberta incrível, e ele, tanto que ele se desenvolve na história, ele se especializa em psiquiatria. Porque ele começa a tratar as dores da alma, da psique do ser humano. O livro é fantástico, chama O Futuro da Humanidade. O Futuro da Humanidade. Eu lembro, um livro que marcou minha adolescência, digamos assim, foi O Menino do Dedo Verde. Eu não sei se você conhece, é do autor francês. Não, esse eu não. Chamado Maurice Druon. A gente está vivendo guerra da Rússia e da Ucrânia, e aí por acaso, puxa vida, eu vou lembrar daquele livro. O que o livro contava? Tinha uma criança chamada Tistu, um nome francês, mas traduzido dessa forma. E ele tinha um poder que era o seguinte: eram duas famílias rivais, em guerra,
Tudo que ele descobriu o poder que tudo que tocasse viraria plantas. Então era o menino do dedo verde. Que bacana. Então ia ser a guerra entre a família dele e outra família rival na França medieval, se não me engano. E ele conseguiu paralisar essa guerra porque vinham os armamentos, as pessoas, tudo que ele tocava virava flores e verde. Através disso ele conseguiu fazer a base. Então me marcou muito, principalmente porque eu tive que fazer um resumo desse livro para a escola. Só que a professora na época ela não falou que era que seria um resumo mais sucinto. Eu pensava que tinha que ser de capítulo por capítulo. É que me deu trabalho, Denise. Mas me deu trabalho, que a coisa não foi fácil. Mas assim, marcou, né? A gente tem livros assim que de fato marcam a vida da gente. E hoje o que a gente percebe é que a gente tem muita informação à disposição, o mundo está na palma da mão aqui o tempo todo, é uma coisa inimaginável para a minha geração. Para a sua nem tanto, você é muito mais nova, mas para a minha geração, se alguém falasse, no futuro você vai ter tudo, ele acessa qualquer livro, qualquer publicação da sua mão. Eu vou falar, e até você estava falando de um livro aí sobre o futuro, eu vi um também chamado Reflexões para o Futuro, acho de 99, traçando o que seria o mundo hoje. De vez em quando eu revisito ele lá e olho que tem muita coisa que as pessoas previram que estão acontecendo hoje. Aquele livro do George Orwell, 1984. Também. Um clássico, um livro que foi escrito em 1939, 1940. Como o 84 fosse uma projeção enorme, de muito para frente. Ele começou a ser escrito ali na questão da Segunda Guerra e é um livro super atual. Eu li há pouco tempo agora e ele fala muito dessa questão da gente viver em mídia hoje. É o grande irmão, né? É o nome do Big Brother, né? Inspirado nisso. Mas muito interessante. Então, a gente tem muito esses livros clássicos que eles têm aplicação total na nossa realidade agora. E engraçado que a gente tem alguns também que fazem previsões tão fantásticas do futuro e elas não acontecem nunca, né? Todo mundo sai voando, carro voador, aquela coisa toda. Só que pode acontecer, mas está muito distante. Está um pouquinho longe ainda. Mas o interessante dos livros também é a gente imergir naquilo ali. E eu acho que para ler o livro também, a gente está falando da questão do ambiente. De repente a pessoa consegue ler o livro no ônibus, no avião, enfim, em algum lugar assim. Mas você ter aquele lugar ali de tranquilidade, para de fato você entrar naquela história ali, também eu acho que traz muita fantasia, né? Você isolar do mundo de tanta informação e tentar entender aquele mundo ali também é fantástico. Eu confesso que eu estou lendo pouco, eu deveria ler mais, eu sinto falta disso, mas reservar um tempo para leitura, acho que até para o dia a dia, para desestressar, para entender as coisas, o ritmo mental. Saúde mental. Porque exatamente. você mantém seu cérebro mais vívido, né? Mas eu sou um pouco clássica, eu gosto de pegar o livro na mão. Hoje a gente tem tantos instrumentos, né, de leitura digital, mas também. Eu gosto do papel ali, eu gosto de pegar o livro na mão. E o livro, ele te permite viver muitas coisas que às vezes o dia a dia não permite. Você conhece países, conhece regiões, conhece culturas totalmente diferentes ao alcance da sua mão ali. E você fantasia ali, né? Sim, a gente entra na história, tá aí a diferença também, né? Entre os escritores bons. Se você pegar um escritor bom, você consegue entrar ali na história e sentir o que o personagem está sentindo e viver o que ele está vivendo. Eu acho que é uma oportunidade incrível. E falta no nosso país hoje esse incentivo, porque nós somos um país de classe média baixa, né? E muitas vezes as crianças, elas não... Algumas sim, mas a boa parte da população não vai conseguir conhecer outros países, outras culturas, dentro do período ali natural da vida. Então, o livro, ele te permite isso. E até mesmo para a pessoa poder crescer, se incentivar e correr atrás dos sonhos dela, acredito que tudo começa com a leitura. Eu tenho uma coisa, você falou aí da questão do livro, como a gente conhece. Eu adoro cheiro de livraria, eu sinto falta disso livro hoje. Livro novo, aquele cheirinho do livro novo é muito bom. Você entra na livraria, você sente aquilo me remete assim, coisas boas. Não sei se com você acontece da mesma forma. Muito. Mas se eu tiver que ler um livro no computador, no celular e tudo, eu desisto. Eu prefiro... eu já li também, assim, tablet, essas coisas. Mas eu nunca consegui. A leitura no papel, ela é muito diferente. Talvez seja porque eu nasci na transição ali, né, da era digital para analógico, da analógico para digital. Então tem pouquíssimo tempo, Mas eu não sei, talvez seja por isso. Eu vivi essas duas fases. Agora, a questão do livro no papel, para mim, é totalmente diferente. O livro físico, ele te traz uma emoção diferente do que o tablet, um leitor digital. Sim, totalmente diferente. Você tem... alguma linha preferida? Você gosta de ficção? Eu, por exemplo, eu gosto muito de biografias. Biografia que é na minha mão, eu leio. Esse eu não preciso passar por um processo de convencimento para lê-lo.
É tranquilo, até pela profissão que eu exerço, é interessante para mim. Mas você tem algum gênero preferido? Eu gosto de romance, eu gosto dessa parte histórica, eu gosto bastante. Para escrever, eu gosto de escrever o romance, porque eu acho que a gente vive numa sociedade, num mundo tão difícil, que se você tem a oportunidade de promover um final feliz, aquilo traz uma satisfação. Quando você pega um livro que ele tem um final satisfatório, aquilo te traz uma certa paz. Até dói quando acaba, não, mas acabou, e agora? Principalmente quando você lê séries, né, de livros, quando chega no último, aquilo te causa um certo transtorno. Só que eu não acho que tem que ser aquele romance simplesmente aquele mamão com açúcar, sabe? Sim. Eu acho que a gente tem que... Foi o que eu tentei trazer no livro. Apesar de de tratar de um romance, mas que tem um assunto maior do que isso. Desenvolve, sim, dentro de um romance, mas o assunto relevante mesmo é a síndrome de Down. Sim. E é mais aquele amor ali de mãe e filho. Sabe? Você vê o processo de transformação de uma moça e, de repente, ela se torna uma leoa. Que ela está ali em prol do filho. Todas as outras coisas se tornam secundárias. Então, apesar de ser o meu gênero preferido, eu não queria escrever uma coisa comum, assim, aquela história que, tá bom, tem a briga e tal, depois aquele... Às vezes o final fica até previsível, né? Eu queria uma coisa mais relevante, que fizesse as pessoas pensar, porque às vezes está do nosso lado e a gente não tem ideia do que a outra pessoa está enfrentando, está lutando. Eu sei que de repente vai ter um final bacana, mas para chegar nesse final bacana, demanda muito esforço, sim, muito amor, muita inspiração. Muitas emoções, como diria o Roberto Carlos, sem dúvida nenhuma. Muita gente, hoje em dia, acontece trabalho de faculdade, trabalho de escola, até por conta do acesso que se tem hoje em dia. Quando você pede para ler um livro, o pessoal vai no YouTube, tem resumo aqui, vamos citar o clássico aqui, Dom Casmurro. Deixa eu ver o resumo do Dom Casmurro aqui, o que acontece, o que não acontece. Uma resenha, uma crítica e pronto. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu na minha turma da faculdade. Eu estava querendo chegar nesse ponto, mais ou menos. A gente estava em semana de prova esses dias e um dos professores deu uma prova bem extensa, sabe? Com questões maiores. E os meninos reclamaram. Horrores, não pode, como você faz isso com a gente? Prova grande, deu preguiça, a prova era um livro e tal. Por quê? Por causa da questão do hábito. E o professor, ele é um leitor, é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas eu passei a admirar porque ele faz citações bem interessantes durante a aula. Sim. Você vê que é uma pessoa que tem uma bagagem de leitura grande. E ele ficou assim, sem reação. Gente, vocês estão reclamando das questões da prova, porque eram questões maiores, sim, mas... Tudo que o aluno queria para boa formação é exatamente aquela cobrança. Sim, né? Uma turma de direito, ela precisa estar acostumada com ler, porque a nossa vida é ler. Leitura e interpretação. Leitura e interpretação. Então... a equipe, a turminha ali da sala ficou... Nossa, mas a Denise fez só assim. Pra mim, é natural, sabe? Porque você não entendeu a revolta, né? Eu fiquei assim, mas como... Eu acho que a gente tem que se habituar mais e precisa incentivar mais. Eu acho que essa geração nova ali, eu tenho 2 sobrinhas pequenas, uma de 8 e uma de 7. Se eles não leem, a responsabilidade é toda nossa. Sim. Porque é muito mais cômodo você colocar uma criança na frente de uma televisão para assistir aqueles youtubers fazendo um monte de coisa boba ali, sim, do que incentivar. Porque para ler você tem que sentar, você tem que incentivar, tem que mostrar, tem que chamar atenção, às vezes dublar um personagem ali. E eles não leem hoje por responsabilidade toda nossa. E vou voltar até um pouco no tempo também, porque muita gente criticava, mas tinha um toque ali que era didático também. Eu sempre falo que eu fui criado pela turma da Vila César. Isso lá nos anos 70, você não vai nem saber o que era, mas enfim. Mas tinha muita coisa que te esperava fazer coisas no dia a dia. Desafios que a televisão, imagina, a televisão preto e branco na época, mas te colocava do outro lado para fazer coisas. Aí teve posteriormente a geração da Xuxa, mas tinha muita interatividade também, muita gente criticava, mas tinha muita coisa ali, TV Colosso, Priscila, aquela coisa toda. TV Colosso também. Você foi criada pela Priscila? Sim. Foi? Sim. Ou pela Xuxa, ou pela... Aí eu peguei o finalzinho da Xuxa. A Xuxa pegou a parte da criação, a Priscila sumiu. Sim. Mara Maravilha, Angélica, a gente teve esse personagem. Sim. Mas tinha muito disso, da coisa didática também, do ensinar, estimular também a criança do outro lado, ela simplesmente sentar e ficar vendo o mundo passar, né? E hoje as crianças elas têm um acesso muito grande à tecnologia, à comunicação, e às vezes eu vejo as meninas, elas passam o dia vendo os meninos abrir presente, sabe? Gera só aquele desejo, o consumismo. Sim. Não é aquela questão assim, tem muitos filmes, eu sou apaixonada em desenho, ele sempre traz uma verdade muito forte, mais pra gente que é adulto, que às vezes a criança não consegue perceber. Sim. Mas isso daí ainda tem um certo estímulo, uma certa
positividade. Agora, esses youtubers hoje, eles só incentivam o consumo. E aí, assim, vou passar um dia no clube e tal, e vou abrir não sei quantos presentes. A vida maravilhosa, né? As crianças ficam loucas para ter acesso à mesma coisa que eles estão tendo ali. Só que aquilo ali não é a vida real. E o livro, ele te traz uma realidade muito maior. Porque ele te permite viver situações que acontecem com todo mundo o tempo todo. E a gente não tem... O nosso país tem se perdido, porque, como eu falei, é muito mais fácil você permitir uma criança ficar ali, passar ali horas e horas na TV. Não, tá aqui, ó. Você não tem que dar atenção, né? Você não tem que conversar, você não tem que ensinar. E as crianças estão sendo educadas hoje pela cultura do youtuber. E a titia Denise em relação ao sobrinho? Não sei se você tem filhos, seria... Não tenho filhos ainda. Sim, mas em relação aos sobrinhos, você percebe alguma coisa? Chama atenção em relação a isso também? Porque é uma obrigação de eu incentivo também. Bastante. A minha sobrinha, a primeira, eu comprava aqueles livrinhos de água, sabe? Aqueles livrinhos de ler na banheira. Sim. Eu compro livros para elas. É difícil porque a gente tem a influência até certo ponto, né? É, claro. Mas eu tento, dentro do possível, eu tento incentivar, eu leio com elas, sento, insisto agora que elas dominaram a língua portuguesa, né? Porque foram alfabetizadas há pouco. Mas o meu incentivo é esse. Titia, livro? Livro. Vem cá, olha o tanto que é legal. E aí vou ensinando. Você não chegou a pegar a caderno de caligrafia, não, né? Não. Peguei, não. Eu tinha caderno de caligrafia, a letra era quase que desenhada ali. E virava quase que um processo ali também de desenho mesmo. E assim, na minha época foi importante. Hoje em dia não tem nada disso. A gente está falando de internet aqui, muitas vezes é difícil para mim, puxa vida, a idade está chegando. Tem muitos, eu não vou dizer textos, mas mensagens, até em grupos de família, com pessoas mais novas, sobrinhos meus, que eu tenho que pensar para me entender o que eles estão falando. Em relação à escrita tradicional, como a gente conhece, com todas as vírgulas, R's, S's, enfim... E o português não é fácil, é um desafio para qualquer um. Essa linguagem nova que está surgindo, ela me cria muita dificuldade. Eu me policio sempre, para qualquer texto que eu vou escrever, mesmo seja no grupo de família, o você é você, não é VC, só para citar um exemplo simples. Você acha que é uma besteira, enfim, preocupação demais, vale mais passar a mensagem, ou você percebe, por vezes, esse descuidado com a nossa escrita formal no dia a dia? Eu acho que faz muita falta. A gente vê que a língua mudou muito. Se você pegar, a gente citou aí, pegar um livro de Machado de Assis para agora, mudou bastante, né? A criança vai ler aquilo ali e vai falar, meu Deus, que isso? Sim, mas eu acredito que a gente tem que manter um pouco de formalidade, porque daqui a pouco a gente não vai se comunicar por palavras mais. Eu tenho imensa dificuldade. Eu mantenho também, eu costumo manter, eu sou cuidadosa. Às vezes no falar, a gente, ainda mais nós goianos, né? A gente costuma ter alguns jargões, algumas formas de falar, que é cultural nosso. Mas a forma escrita, eu gosto de manter o padrão. Porque senão a gente se perde. A gente tem que valorizar a nossa cultura. E a língua portuguesa faz muita parte disso. E isso ajuda, e aí eu queria chegar exatamente nisso, ajudou o seu processo de criação na hora de escrever? Com certeza. O pessoal fala assim, o ensino público é fraco. Eu fui alfabetizada em escola pública. Eu não tenho dificuldade com escrita, não tenho dificuldade com formação de frases, concordância verbal, nenhuma. Eu acho que vai muito da dedicação e a leitura também ajuda bastante. Mas eu acredito que eu tenho colegas que estudaram em escolas conceituadíssimas e que não sabem usar o português. Sim. E isso aí não é a escola, é a pessoa. E se a gente continuar levando para esse lado e cada vez abreviaturas e termos, isso daí vai só piorando. Eu concordo com você. É importante a gente manter o mínimo, né, do padrão da língua. Para a gente se fazer entender, né? Porque daqui a uns dias vai chegar o processo inverso. Você vai fazer a escrita formal, a pessoa do outro lado não vai entender o que você está falando. Essa questão do processo inverso, hoje em dia as pessoas estão se comunicando por desenhos, por imagens, sabe? Me remete àquela questão anterior ali, de como as pessoas começaram se comunicando assim, desenhavam nas paredes. Hoje, a gente desenvolveu a língua... Cultura rupestre, algo assim. Eu não sei se o termo a gente desenvolveu a língua, chegou num ponto que a gente se comunica bem por escrita, mas a gente está retrocedendo. E eu acredito que isso não é positivo. De forma nenhuma. Bom, a gente está caminhando para o final aqui, mas vamos dar algumas dicas de leitura para quem está iniciando agora, para quem é mais novo, para quem já tem certa idade, quer iniciar esse processo de leitura, que a gente sabe que às vezes é complicado, às vezes é oneroso, hoje às vezes nem tanto, tem muitas obras disponíveis. Mas o que você indicaria para quem quer começar a entrar nesse universo da leitura, mesmo que tardiamente, e também para os jovens?
Olha, a leitura jovem, eu acho que eu já estou um pouquinho desatualizada. Mas eu indico esses livros. O Vendedor de Sonhos, também, do Augusto Cury, é um livro fantástico. Gosto muito de Jane Austen, embora seja uma literatura clássica. Ela é de fácil compreensão, sabe? Sim. São histórias bacanas que você pode deixar uma criança, um adolescente, né? A criança não vai querer ler. Mas sem aquele risco de ser uma leitura pesada. Infelizmente, a gente passou nos últimos anos por uns estouros aí de literatura, mas uma literatura vulgar, que teve, assim, bateram um recorde. Vira best-seller, a gente fica sem entender como, né? Exatamente, mas nós temos grandes autores. Os romancistas aí, o Nicholas Sparks, ele é bem comum, ele é esse romance mais, assim, água com açúcar, sim, mas tem histórias bacanas. Emily Brontë também é uma escritora inglesa, mas já mais clássica. O Morro dos Ventos Silvantes, não sei se você já leu, é um livro maravilhoso também. Mas nós temos muitos autores, dependendo do gênero, né, que você está querendo buscar. Você citou o Morro dos Ventos Silvantes. Tem muita gente que fala, eu já vi o filme, eu não preciso de ler o livro, mas é totalmente diferente. Totalmente. Acontece muito, né? Não, já vi o filme lá, não precisa não. Um filme da minha adolescência, o Crepúsculo, aquela série Divergente, eu li os livros e vi o filme. Gente, eles mudam completamente o sentido, até o personagem. O personagem, você lê o livro, você imagina, porque eles montam o perfil do personagem. A hora que você vai ver o filme, não se encaixa em nada. Então, eu recomendo, pegue um filme aí, um livro de um filme, inspirou um filme que você goste, e leia o livro para você ver. Teve um que eu li, da minha adolescência também, Um Amor para Recordar. Foi o primeiro livro do Nicholas Sparks que estourou, eles fizeram um filme. O livro é totalmente diferente do filme, embora o filme tenha ficado muito lindo também. Mas a história do livro, ela é muito mais emocionante, é muito interessante. Então, eu acho que você tem que encontrar um autor que você goste do linguajar, que você se identifique e começar por ali. Para as crianças, eu incentivo esses livros mais coloridos, mais lúdicos mesmo. A história em quadrinhos, super-heróis, né? As histórias da Barbie para as meninas, as minhas sobrinhas amam. Para que haja ali, a partir dali, um start para a leitura. E depois vai vendo o autor que a pessoa vai se identificando e seguindo naquela linha. Porque, às vezes, um autor que eu gosto, você... Sim. Não vai achar nada interessante. Então, eu acho que isso é muito pessoal, é bem subjetivo. E um Anjo de Minha Vida? Já está à disposição? Ele está na editora, tem mais ou menos 3 semanas, e o prazo é de até 90 dias para estar nas livrarias, né? Então, acho que até o final de junho ele deve estar aí disponível para todo mundo, se Deus quiser. Sim, que coisa boa. Parabéns, viu, Denise, pelo trabalho. Eu sei que não é nada fácil. Redes sociais, para quem quiser contactar, quem se interessar, como que funciona? Eu estou sem Facebook, até estou pensando em criar um perfil por causa dessa questão da divulgação do livro mesmo, mas o Instagram, o Facebook hoje ele não é muito utilizado. Não. Mas o meu Instagram para o livro, ele é um perfil aberto, é denise.a, que meu nome é Alves Pessoa, né? Ponto A Pessoa. Então, Denise.a Pessoa. Ficou bem sugestivo. Ficou. Mas é o sobrenome mesmo, não foi pretensão, não. E para quem quiser seguir, eu vou postando informações, atualizando a questão da divulgação. Eu quero fazer um lançamento, sim, ainda estou pensando em local e tudo. Assim que a editora me passar uma data definida, e aí eu aviso vocês, se vocês quiserem estar divulgando aí, eu agradeço. Sim, a gente divulga, a gente está aqui exatamente para isso, tá? Denise, obrigado mais uma vez por trazer um tema tão interessante, né, para a gente aqui, que é a leitura, a cultura, você imergir num tema tão complexo, né? Síndrome de Down, autismo, que vem por aí também. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Por sua resiliência também, porque tem que ser resiliente. Sim. Não é fácil, não. É uma palavra que descreve bem. Mas eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui, falando agora de um trabalho meu, né, que eu já vim outras vezes para falar da parte profissional, do que a gente presta para a comunidade, mas dessa vez até também uma forma de estar prestando um auxílio, mas é um projeto meu, algo que nasceu, e eu acredito que foi uma história que Deus me deu, sabe? Eu espero que as pessoas consigam sentir o que eu senti ao escrever no livro, e eu estou à disposição. Sempre que for possível e for permitido, estarei aqui. Você pode ter certeza. A gente vai chamar outras vezes, sim. Obrigado, viu, Denise, mais uma vez, sua simpatia. E conhecer esse outro aspecto da Denise também. Isso é bom. Sim. Tá bom? Então, para quem não pode acompanhar, isso, a gente que agradece sempre. Para quem não pode acompanhar, desde o início, sempre lembramos que a entrevista ela passa em horário diverso aqui no canal 14 da NET. A gente também coloca no YouTube,
não só essa entrevista, mas as outras 233 anteriores são lá. Tá? É muita entrevista, muita informação. O nosso canal do YouTube é Programa Alto Astral no 14. Tá? Então, mais uma vez, a gente agradece a Denise, você, assinante, e também os nossos parceiros, sem os quais seria impossível trazer essa informação. Então, mais uma vez, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Uni Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médicos Hospitalar, Egoservice, Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Fiberlink, Internet Fibra Ótica, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, América Enxovais e Decor, Isabela Queiroz, nutricionista, Clínica dos Curativos, Folhas, Suplementos Naturais, Droga Lúcia, economia a serviço da sua saúde e Opção Ótica. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.